Expressões. Nessa aula a gente vai trabalhar com expressões. O que exatamente são as expressões dentro do After Effects? O After ele trabalha com uma programação Java, tá? Isso permite a gente poder criar alguns parâmetros de comportamento no programa de uma forma automática, ou seja, eu não preciso ficar fazendo na unha, fazendo na mão alguns movimentos e alguns comportamentos no vídeo, tá? Então a gente vai ver aqui 4 expressões básicas, tá? Dá para ver um mundo de oportunidades e de funções dentro de expressões. A ideia aqui não é se aprofundar em expressões, até mesmo porque isso é muito mais uma programação Java do que o trabalho de editor em si, mas ele ajuda a gente a ganhar tempo. Então eu vou passar aqui 4 ações básicas de expressão que nos ajudam no dia a dia, tá? Eu não sei quantos de vocês viram Lost, aquele seriado que o pessoal cai com o avião numa ilha e tal. A cena do avião caindo, eles tiveram que dar aquela ideia de turbulência, né, do avião caindo com a turbulência. Então eles resolveram isso de uma maneira ridícula de fácil, né? Enquanto o cameraman filmava a cena dos personagens dentro do avião, um outro camarada que era assistente de câmera sacudia a câmera, a filmadora dentro do avião para dar aquela ideia de turbulência. Claro que ele não ficava fazendo isso o tempo inteiro, mas de vez em quando ele dava uma sacudida com a mão mesmo, enquanto filmava, para poder registrar aquele tremido de turbulência no avião, né? Mas na verdade, ainda que eles não tivessem tido essa sacada que foi genial, eles podiam ter feito isso depois na pós-produção. Então, ao invés de a gente, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia fazer isso. Não que eu queira simular uma turbulência aqui no vídeo, até mesmo que não tem nada a ver. É o camarada aqui no kitesurf andando no Rio da Prata. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona a programação de expressões para a gente conseguir alguns movimentos. Então tem um cara aqui, se eu for abrir ele, por exemplo, ó, eu vou diminuir o tamanho dele. Vou deixar ele menorzinho assim. E eu vou colocar aqui, por exemplo, a posição. Se eu vier aqui com o Alt apertado e clicar no reloginho dele aqui, ele abre para mim esse campo aqui, ó, transform.position, certo? Que é o campo onde eu vou inserir o meu código Java, ou seja, a minha expressão. Então tem uma expressão que se chama wiggle, tá? Com 2 Gs, LE. Aí eu vou abrir parênteses, vou colocar 5, que seria 5 vezes por segundo, vamos dizer que eu quero que ele se mexa, vírgula 50 pixels, por exemplo, que é a área que eu quero que ele se mexa. E vou fechar parênteses. E vou clicar fora aqui, ó. Repare que ele mantém. Para mim, se eu quiser editar, é só clicar aqui. Eu vou deixar aqui em 4 segundos para não ficar muito longo. Vou dar um trim e vou dar um render, ó. Então o que o programa faz? Ó? Automaticamente ele já aplica um movimento para mim. Ó. Se eu tivesse que fazer isso aqui na mão, com o position, ia demorar muito mais tempo. Então ele faz movimentos randômicos, para cima, para baixo, para os lados e assim por diante. Se tivesse essa camada aqui em 3D, ele ia fazer para frente e para trás também o eixo Z, que é o de profundidade, né? Aqui em 2D a gente tem o Y e o X e o Y, mas quando a gente habilita o 3D, tem aquela setinha azul aqui, que é a de profundidade, né? Ele também habilita para a gente. Então, aqui eu tenho 5. Se eu colocasse, por exemplo, ó, 2 e desse um render, o que ele ia fazer? Ele ia fazer esse movimento 2 vezes por segundo, certo? No espaço de 50 pixels. Se eu colocasse aqui 500, por exemplo, ó, ele ia fazer um movimento muito maior, ó, tá vendo? Ele leva de um lado para o outro e assim por diante. Por outro lado, se eu diminuo, se eu restringo a área, vou colocar aqui, por exemplo, ó, 5, só que eu quero um movimento muito maior, vou colocar aqui 500, fazer o contrário, ele vai mexer freneticamente, mas num espaço muito limitado. Ó. Certo? A gente também poderia fazer isso, eu acredito que a gente já viu isso também, acredito não, a gente viu isso nas primeiras aulas, que a gente podia também fazer isso aqui com o Motion Sketch, que a gente poderia marcar ele, vir aqui, dar Start Capture, e aí a gente mesmo com o mouse, apertando aqui, a gente conseguiria desenhar o movimento do nosso desenho. Tá? Mas esse aqui ele faz de uma forma mais precisa, porque o programa faz isso através de cálculo. Tá? Então esse aqui é o Wiggle. Ele funciona muito bem para a gente poder simular esse tipo de efeitos. Fala, pô, mas é meio tosco, né, fazer isso daí, assim, para que eu vou fazer? Só nesse caso do Lost que eu posso fazer? Não, na verdade a gente pode fazer, por exemplo, trabalhar com isso aqui com movimento de câmera. Ó.
Por exemplo, vamos dizer que eu queira esse cara aqui 3D. Então eu vou colocar esse amigo aqui um pouco para cá. Eu vou duplicar. Vou colocar esse aqui um pouquinho mais para trás. Aqui. Vou duplicar esse aqui. Vou continuar levando esse aqui mais para o fundo. Aqui. E vamos dizer, para ele não ficar assim, igual, eu vou colocar aqui Curves. Ou melhor, vou colocar o Hue Saturation. Vou colocar aqui nesse cara. Vou dar um Colorize, vou deixar esse aqui vermelho. Vou aumentar um pouquinho a saturação dele, só para ele diferenciar um do outro, porque como é o mesmo vídeo, né? Aí eu vou copiar esse efeito aqui no outro. E aqui, ao invés de vermelho, eu vou mudar. Vou colocar aqui, sei lá, verde, pode ser. Tá, beleza. Vou colocar todos eles um pouquinho mais para cá. E eu vou fazer uma câmera nova, New Camera. Ok, 35, tá, beleza. Agora eu posso navegar aqui, ó. Lembram, né, que a gente viu câmera já, ó. Foi uma das últimas aulas que a gente viu. Então, vamos dizer que eu tivesse aqui esse movimento, ok. Eu vou vir aqui, vou habilitar. Vou fazer, aqui eu já fiz o keyframe aqui no final, estou invertendo, fazendo o fim para o começo. Ó. Vou fazer assim e vamos dizer que eu também quisesse que ele aproximasse aqui um pouco. Só que aqui daí no Position, o que eu poderia fazer aqui, ó, selecionar o Position, vir aqui Animation, Add Expression, que seria a mesma coisa de vir aqui em cima do reloginho com o Alt selecionado e fazer clique, tá? E aqui eu poderia colocar, ó, colocar aqui um Wiggle e colocar algo mais suave aqui, vamos dizer, 2 e um movimento menor aqui de, sei lá, 20 e fechar. Ó. Repare que ele faz um leve movimento, vamos deixar ele terminar de render aqui, ó. Eu fiz o movimento para o lado, mas a despeito disso, o programa ele fez essa, como se fosse tremendo para simular uma câmera, né? Então, enfim, dá pra a gente fazer, aplicar o Wiggle em um monte de opções que a gente quiser, tá? O Wiggle é uma das 4 expressões principais que a gente pode trabalhar no After Effects. Mas além disso, também tem uma opção muito legal. Vamos dizer que eu quisesse aqui, ó, vamos pegar uma nova aqui, ó. Deixa eu deletar esses aqui. Eu vou fazer um sólido novo. Repare o seguinte, ó, aqui a gente já viu sobre sólido também, mas é bom mostrar para vocês, ó. Eu posso fazer um inteiro assim, na hora de fazer o sólido, ó, quando eu faço aqui New Solid, se eu deixo marcado a opção Make Comp Size, ele sempre vai fazer o sólido aplicado ao tamanho da minha janela que eu estiver trabalhando. E aqui eu posso vir no Scale e diminuir ou aumentar, enfim, tem essa opção. Só que se eu quiser também, se eu já sei, eu quero um sólido menor do que a área que eu estou trabalhando, eu quero ele quadrado, eu posso vir aqui, ó, e configurar, por exemplo, 200 menos, vou colocar 150 por 150 e dar um OK. E, por exemplo, ao invés de vermelho, eu quero esse tom verde meio azulado. Ok. Ele já faz para mim nessa proporção. Se eu quiser depois aumentar, não tem problema. Ó, dá para aumentar também, certo? Mas repare que 100% ele já fica nesse tamanho aqui. Aí vamos dizer o seguinte, que eu quisesse, sei lá, rotacionar esse meu objeto aqui, certo? Então, eu posso vir aqui no Rotation, mesma coisa, eu posso selecionar, vir Animation. Onde que está aqui o Rotation? Onde que estava? Era Animation, Add Expression. Ó, adicionar expressão, ou, se eu quiser, eu posso vir aqui em cima do cronômetro do Rotation, com o Alt apertado, eu faço um clique aí, e aqui eu posso escrever, por exemplo, ó, Time, vezes, que seria o asterisco, 90. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu quero que ele rotacione 90 graus por segundo, certo? Então, se eu for renderizar agora, ó, vamos ver como é que ficou. Ó. A cada segundo, ele dá uma volta de 90 graus, certo? Eu poderia fazer isso aqui aumentar, se eu quisesse, ao invés de 90, sei lá, 180. Ó, ele vai girar mais rápido. Não é que ele vai girar mais rápido, na verdade, ele vai girar mais, porque aqui a gente não tem como mudar. O time e o asterisco é por segundo. Então, eu posso aumentar o ângulo, quanto que eu quero, a quantidade de graus que eu quero que ele gire. Tá? Então, ao invés, repare que eu não fiz nenhum keyframe. Eu só coloquei uma expressão e o programa automaticamente
animou isso aqui pra gente. Isso aqui é muito bom, por exemplo, fazer uma roda do carro girando, coisas assim. Ao invés de você se matar de fazer um monte de frames e copiar, frames não, desculpa, keyframes, né, que são os keyframes aqui que a gente já viu. Ao invés de fazer isso daí e copiar eles, por exemplo, vim aqui marcar ó, assim, aí aqui vamos dizer que eu quero 90, ok, aí copiar os dois e colar e ter certeza que está com a mesma distância, e aí vim aqui, Ctrl C, e colar esses mesmos keyframes mais à frente e assim por diante, eu posso colocar uma expressão e com isso eu posso estar trabalhando de uma forma mais otimizada, certo? E isso vale não só para essas configurações que tem, esses parâmetros que tem aqui cada camada. Ele vale também para efeito. Por exemplo, se eu tivesse esse vídeo aqui, ó, vamos tirar esse cara aqui, vamos dizer que eu tenho esse vídeo aqui, e eu quisesse pôr, vamos colocar o Hue Saturation mesmo, tá aqui, ó. E de efeito, trazemos ele aqui, e aqui, vou colocar o Colorize, e aqui vamos dizer que o Color Hue Saturation, que é esse aqui, ó, Color Hue, eu viesse aqui nele, eu colocasse ó, Alt e um clique, e colocasse aqui ó, Time vezes 180, por exemplo. Opa! Time vezes 180. E clico fora. Ó, ele vai mudando, ele vai passando por toda a gama de cores aqui para mim, dependendo do valor que eu colocar aqui. Então isso vale para cada efeito que tem aqui, não só para esses parâmetros que tem rotação, posição e assim por diante. Tá? Time vezes, ou seja, quantidade de vezes por segundo, e aí o parâmetro que você quer. Certo? Bom, então a gente já viu o wiggle, a gente já viu o time. Vamos ver mais um aqui que é muito bom. Se eu quiser, por exemplo, animar esse cara aqui, eu vou diminuir ele um pouquinho. Vou deixar ele assim. E eu quero animar esse cara, vamos dizer que eu vou fazer uma animação, sei lá, daqui, marco o primeiro keyframe, aqui no começo, venho um pouco mais para frente aqui, por exemplo, nesse ponto, e eu faço ele até aqui, certo? E vamos dizer que um pouquinho mais para frente, eu vou copiar o primeiro keyframe, eu vou fazer ele voltando aqui. Então vai ser essa minha animação, ó. Certo? É isso aqui, ó. Essa aqui vai ser minha animação, ó. Ele vai e volta, vai e volta. Só que aqui, se eu deixar renderizando até o final da minha linha do tempo, ó, ele vai ficar sem animar, ó, porque eu fiz só 3 keyframes. Aí vamos dizer que eu queira que ele continue animando. Então eu venho em cima do meu último keyframe que está aqui, vou selecionar o Position e vou colocar aqui Animation, Add Expression, ou seja, adicionar expressão. E aqui eu vou colocar Loop, que é, né, o loop já diz tudo, é o de ficar colocando em loop, ou seja, para repetir. Maiúscula para colocar Alt, então esse O aqui tem que ser maiúsculo, tá? Vou colocar aqui abrir parênteses e fechar parênteses. E aí, tiro aqui. Automaticamente, o programa continua animando para mim, tá? Ó, repare que ele foi até o final e essa animação continuou, certo? Então, às vezes, vale a pena também a gente colocar em loop, porque você economiza, dependendo do tempo de animação que você vai ter, ao invés de ficar copiando e contando os frames para ver se vai estar exatamente no ponto certo, dá para você fazer isso daí tranquilo, usando o loop out, ok? A gente já viu também, ó, vamos deletar esse aqui, vamos dizer que esse aqui, ó, ele tivesse, vou deletar esse aqui, vou colocar esse aqui no final. E vamos dizer que além desse aqui eu também quisesse rotacionar, por exemplo. Vem até aqui e aqui ele vai dar uma volta de 360. Ele vai dar um giro, ó. Fum. Beleza? Deu esse giro aqui. Aí vamos dizer que eu quisesse que esse meu novo sólido, ele roubasse aqui só uma configuração. Por exemplo, se eu venho aqui com o parent e ligo ele aqui, ó, pego o chicotinho e ligo ele aqui, ó, automaticamente ele vai linkar ao redor do eixo do meu vídeo que estava animado, certo? A gente já viu isso. Eu faço Ctrl Z para ele não pegar, ó. Mas vamos dizer que eu quisesse roubar só a posição dele. Eu teria que vir aqui no posição do outro que eu quero roubar, vir com o Alt e fazer clique em cima do cronômetro, e aí sim eu pego o chicotinho aqui, ó, e eu ligo, eu quero só com posição. Ele põe aqui automaticamente para mim aqui, ó, o código Java, this comp layer, abre parênteses,
o nome do arquivo, que é o que está embaixo, .avi, .transform, .position, ou seja, ele está roubando só a posição. Eu venho aqui, faço o clique fora e automaticamente, ó, o meu sólido roubou somente a posição, certo? Se eu quisesse, ó, vamos deletar, para deletar ele voltou ao seu estado original. Se eu quisesse roubar só a rotação, era fazer o mesmo, ó. Separar aqui o parâmetro da rotação, com o Alt selecionado fazer clique em cima do cronômetro aqui, pegar o chicotinho e agora roubar aqui só a rotação, por exemplo. Linko com rotação, faço um clique fora, ele vai ficar parado no lugar dele, mas ele vai dar exatamente a mesma quantidade de volta que o outro, certo? E se eu altero aqui, por exemplo, ó, vim aqui, vamos dizer que ao invés de uma volta eu quisesse 5 voltas, ó, vai dar muito mais volta. Automaticamente o de cima que está linkado ele se atualiza também, ó. Certo? Então é muito bom a gente trabalhar com o parent e também trabalhar com expressões. A gente consegue ganhar bastante tempo com isso daí. A última expressão que a gente vai ver é uma expressão que a gente consegue trabalhar de uma forma mais específica, que nem a gente viu recentemente como roubar só um parâmetro. Então vamos supor que eu tivesse esse texto aqui e ele tivesse, sei lá, aqui 100%, nesse ponto aqui no começo ele tivesse 0%, aí ele ficasse em 100% um tempo, e aí depois aqui ao final, vamos dizer que ele zerasse de novo, 0. Ok, fecha aqui. Se eu der um render agora, ele vai fazer essa leve animação aqui com o nosso desfoque, ó, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho para conseguir ver melhor. Ó, ele surge da opacidade desde o 0 até o 100, fica no 100 um tempinho e depois ele desce para 0 também, certo? Agora vamos dizer que eu quisesse colocar aqui o Gaussian Blur nele, ó, certo? Ao invés de eu poder trabalhar aqui com o Gaussian Blur com os keyframes, eu podia automaticamente, ó, por exemplo, ó, pegar aqui o Shift E para trazer o Gaussian Blur. Eu apliquei ele 2 vezes, ó. Já tinha aplicado ele aqui. Vamos trazer o Gaussian Blur aqui. Então eu tenho a animação com a minha opacidade, com os keyframes que eu apliquei, e eu tenho aqui em cima o Gaussian Blur. O que eu vou fazer? Eu vou clicar Alt, clicar no Gaussian Blur, e eu vou colocar aqui linear, abre parênteses, e agora eu vou pegar esse chicotinho aqui, ó, e vou roubar só a opacidade dele, ó, certo? Aí eu vou colocar vírgula, vou colocar aqui 0,100, vírgula. Você já vai entender o que é esse bando de número aqui, tá? 80,0. E aí eu vou fechar parênteses e vou clicar fora. Repare o que o programa vai fazer para mim, ó. Ele está colocando um desfoque de entrada e está colocando um desfoque de saída. Agora, se eu renderizar, repare que no efeito Gaussian Blur eu não coloquei nenhum keyframe. Eu só coloquei keyframe na opção aqui de opacidade, tá? Mas o programa mantém aqui para mim a minha animação. Por quê? O que quer dizer esse 0 e esse 10? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, o 0, quando a opacidade estiver em 0, eu quero que o efeito de Gaussian Blur fique em 80. Quando a opacidade estiver em 100, eu quero que o efeito de Gaussian Blur fique em 0. Ou seja, de 0 a 100, a opacidade vai fazer aparecer, certo? O nosso texto. De 80 para 0, ele vai fazer o contrário, a parte do Gaussian Blur. Ou seja, quando a opacidade estiver em 0, o Gaussian Blur vai estar em 80. Quando a opacidade estiver em 100, o Gaussian Blur vai estar em 0. Ou seja, aqui a gente tem opacidade 0. A gente tem o Gaussian Blur em 80. A gente não consegue enxergar porque está a opacidade 0. Mas daí a opacidade ela vai caminhando, ó, de 0 até 100. E o Gaussian Blur também, ele vai de 80 até 0. Então a gente vê ele um pouco desenfocado, mas quando ele fica 100% aqui a opacidade, o Gaussian Blur está em 0. E depois faz o contrário, ó. Aqui ele está em 100, ele tá a opacidade dele aqui está em 100, então o Gaussian Blur está em 0. Agora a gente vai do 100 de novo para o 0, a gente vai caminhar do 0 do Gaussian Blur para o 80 do Gaussian Blur. Então ele vai dar esse efeito aqui junto, ó, certo? Não só do Gaussian Blur, qualquer outro efeito se eu colocasse aqui, ele ia tomar igual, ok? Valeu!